Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui para o nosso café logo cedo. Bom dia, boa semana, chega deixando aquele seu like, o like da felicidade. Sim, porque você quer uma semana repleta de grandes notícias para você e para o nosso Vascão. Compartilhe o nosso conteúdo, claro, e se inscreve no nosso canal. Olha aqui, é o Fanático Vascaíno que está na sua tela. Amanhã tem jogo com o Ceará. Jogo importante, difícil fora de casa, mas o Vasco está no G4 da competição. O Vasco é o quarto colocado, subiu 7 posições. Mas é uma semana importantíssima, porque além desse jogo com o Ceará, que é muito difícil fora de casa, tem o clássico com o Flamengo, sábado no Maracanã. Então vamos falar sobre tudo isso agora, direto e reto aqui no nosso Café Vascaíno. O que você pensa dessa semana para o Vasco da Gama? 2 jogos, um com uma viagem longa, com um adversário que voltou para a Série A, e o outro, um clássico regional, um clássico em que o Vasco não tem levado a melhor nos últimos anos, mas o que você espera do Vasco nesses 2 jogos? Escreve aqui nos comentários, eu quero ler e interagir com você, torcedor vascaíno, para entender o que você está pensando a respeito dessas partidas. Aliás, fazer já um convite especial a você. Hoje, às 7 da noite, vamos fazer uma live especial para a gente bater papo sobre a nossa paixão, que é o Vasco da Gama, porque temos muitos assuntos a tratar. E amanhã tem transmissão normal, né? Você sabe, eu estava aqui em São Paulo, mas já estou de volta ao Rio de Janeiro, já vou voltar para o Rio de Janeiro hoje, e aí já tem a nossa live, hoje tem na conta KTO ao meio-dia, e a nossa live 7 horas da noite para bater papo em geral, e terça-feira a nossa transmissão. Azevedo, qual é a melhor estratégia para esse jogo? Você deve estar pensando isso. Cara, é um adversário difícil de ser batido no Castelão, vai ter o seu torcedor ao lado que vai empurrar, é um time que sabe jogar em casa, mas o Vasco está num bom momento dentro da competição. Em 3 jogos são 2 vitórias, né, e 1 derrota. O Vasco perdeu para o Corinthians num jogo totalmente atípico, né, pela formação, pelo jeito como jogou, mas venceu o Santos no suor, no sacrifício, mas venceu. E venceu bem o Sport. Para mim, a vitória foi com autoridade. Como é que chega o Vasco para esse jogo? Desgastado pela sequência? Sim. Alguns jogadores podem ser preservados? Talvez, não de início, mas durante a partida. No sábado, por exemplo, para mim foi muito claro o sinal dado pelo técnico Fábio Carille quando ele tira o Verratti. Esse cara se desgasta muito, então eu tenho que segurar ele um pouquinho. Ele se entrega muito no jogo. E o Rayan entrou e ainda fez o gol, né? Então, você tem que começar a rodar o time e dar opções, né? Encontrar opções dentro do próprio elenco. Então, assim, entendo que esse jogo do Ceará é um jogo que você não pode perder de vista o Flamengo, que é o nosso grande jogo da semana, né? Trazer o empate lá do Ceará amanhã não é nada ruim, não é mesmo, porque é um adversário que vai tirar pontos de outros adversários dentro da competição. Agora, para mim, o ponto alto que a gente tem que pensar é ficar no bloco da frente. E quanto mais pontos o Vasco somar nesse início, isso é fundamental. O livro do Guardiola, em que ele fala sobre o primeiro ano dele no Bayern de Munique, ele ressalta a importância de um trabalho dentro de uma competição de pontos corridos. Só que na Alemanha tem 2 times a menos, né? Lá são 18 clubes, não são 20. Mas ele chama atenção para dividir em 3 partes a competição. Então, aqui, como nós temos 38 rodadas, é como se nós fizéssemos mais ou menos 12 a 13 rodadas por parte. E, coincidentemente, até o Mundial serão 12 rodadas disputadas. Então, o primeiro terço, mais ou menos, né? Porque 12 vezes 3, 36, né? Mas vamos dividir assim, 12, 13, 13, ok? Fechado só para o entendimento. Até o Mundial de Clubes, 12 rodadas, 36 pontos em disputa. O Vasco dos 9 conquistou 6, excelente média. Se mantiver essa média nas 12 primeiras rodadas, é para fazer o torcedor do Vasco sonhar alto. É difícil? É um campeonato de sobe e desce, tanto que o Vasco ganhou na primeira, perdeu na segunda, ganhou na terceira rodada, subiu 7 posições, entrou no G4. Então,
quanto mais pontos você conquista no primeiro terço do campeonato, é o que diz o livro do Guardiola, o Confidencial, é importante. Por quê? No meio do campeonato é quando os times que vão brigar pelas competições ou pelo título oscilam. Porque aí tem cartões, tem lesões. E nessa temporada tem um componente que, claro, não consta no livro do Guardiola, porque é um calendário diferente, que é o fato dele ser interrompido. Chegar ali no 12 de junho, para o campeonato, um mês para a disputa do Super Mundial de Clubes e volta depois. Então você vai dar férias, não vai dar férias, dá só alguns dias, porque tem que complementar o início do ano, que não foram 30 regulamentares, tem a lei, enfim, tem tudo isso. E aí o Guardiola complementa o seguinte: performar bem no primeiro terço, oscilar no segundo terço vai fazer parte, mas a arrancada no terceiro terço, ou seja, na última parte, nos 13 últimos jogos, no caso do Brasil, essa arrancada é fundamental para quem quer brigar pelo título ou pelas competições internacionais. E assim tem que ser. Mas se nesses 36 primeiros pontos o Vasco alcançar algo em torno de, vamos dizer, uns 26, 36, vamos botar uns 50%, seria 18, é pouco. Mas tem que pensar um pouquinho mais alto. Chegar na faixa de 24 pontos, por exemplo, é uma pontuação interessante. Né? É uma pontuação interessante. 24, 36. Porra, acima disso, sensacional. Mas ficar ali 23, 24, 25 vai indicar o que nós vamos almejar nesse Campeonato Brasileiro, que é muito difícil. Até porque tem ainda as outras competições em paralelo. Tem Copa do Brasil, que o Vasco vai pegar o Operário primeiro jogo fora, depois em casa. Tem a Sul-Americana. Porque o Vasco pega, só para você entender, torcedor, Ceará amanhã, Flamengo sábado, porque terça já tem o Melgar. Tá vendo como é que o calendário é apertado? Melgar não, perdão, Lanús. Jogo em São Januário. É o segundo jogo na sequência que o Vasco faz dentro de casa. E que tem que vencer. Tem que vencer para fazer 7 pontos, terminar, quem sabe, a primeira rodada, né, vamos dizer, o primeiro turno da Sul-Americana na liderança. Porque depois são 2 jogos fora. Vai ter uma viagem longa para a Venezuela para pegar o Puerto Cabello, que não é nada demais, o time é horroroso, mas a viagem é longa, tem o desgaste. Vai ser depois do jogo do Palmeiras, lá em Brasília, jogo no dia 4 em Brasília, 7 na Venezuela, então já tem esse desgaste. E aí você pega o Lanús depois na casa deles e fecha com o Melgar em casa. Então vencer o Lanús é fundamental. Só que antes do Lanús tem Ceará e Flamengo. Como é que vai ser a montagem desse time? Será que o Fábio Carille vai poupar alguns jogadores? O Maurício Lemos não deve voltar. Terça-feira. Preparado para o clássico com o Flamengo, uma pancada na costela que ele tomou. Enfim, são perguntas que nós esperamos essa semana para ter essas respostas, mas amanhã tem bola rolando. Só que antes da bola rolar, hoje, meio-dia, eu espero você no nosso Na Conta KTO para bater muito papo e falar do Flamengo, né? Que mais uma vez, pô, já só aqui assim não é pênalti não, não. Só para eles que não é. Qualquer outro time era cal. E o árbitro de vídeo ainda chamou, nada, os caras brigam com a imagem, é impressionante. Opa, peraí, você chegou aqui até o final do vídeo, não chegou? Então tem um recado super especial para você. Deixa seu like, comenta, compartilha e se inscreve no nosso canal aqui, ó, Fanático Vascaíno. E coloca no comentário quanto vai ser o jogo amanhã. Pronto, para eu saber que você veio comigo até o final. Vambora, tamo juntasso, um grande abraço, uma ótima semana. E é lá em cima, é no Astral, G4, é o Vascão. Tchau.